Como você contaria para sua bisavó como é o mundo de hoje? Olha, nossa, foi inesperado. A pergunta é difícil essa. Como eu contaria? Vamos lá, né? O mundo de hoje. Bom, eu acho que eu começaria dizendo para minha bisavó Maria Aparecida, que foi a mãe da minha única avó, que ainda está viva, que o mundo de hoje perpassa por caminhos muito negacionistas, em que a pós-verdade é o hegemônico, né? O lugar onde a gente vive hoje, de tecnologias que ela nunca pensava em existir, que hoje existem, muitas das vezes são construídas, desenvolvidas em prol de uma pós-verdade e não a fim de resgatar as verdades, as verdadeiras versões que existem no mundo. É um mundo que eu imagino que ela lutou para ser mais fácil pra gente, mas pelo visto continua sendo mais complicado. Várias coisas que a gente achou que a gente tinha conseguido mudar, amenizar para o mundo, deixar melhor, a gente percebe que essa intolerância, tanto racial, linguística, por gênero, tá mais forte ainda. E eu falaria para ela que agora tá melhor o mundo, em questões assim de oportunidade e tudo que ela já viveu assim de preconceitos que ela não viveria agora, a gente espera. E também de tratamento, porque daí porque eu acho que ela faleceu mais cedo do que ela precisava, por conta que a gente não tinha todo aquele amparo na época dela. Aí eu acho que eu diria que está melhor. Então é uma pena que, por exemplo, a filha dela, minha avó, hoje em dia tenha sido uma das pessoas que acabou sendo contaminada por discursos negacionistas, por discursos conservadores e que tenha, apesar da tecnologia, incentivado esse tipo de pensamento tão retrógrado. Coisas que provavelmente, potencialmente, ela pode ter sofrido sem o amparo dessas tecnologias, né? Referentes a direitos das mulheres, referentes a direitos de imigrantes, porque o pai dela veio da Itália foragido, né, pra cá. Então eu vejo o mundo de hoje como um mundo extremamente tecnológico, em avanços, a princípio, mecânicos muito fortes, mas em relação à sustentabilidade, respeito da natureza e direitos como um espaço de constante disputa. E é uma pena que pessoas como a filha dela não tenha sido não tenha feito um movimento propulsor para que essa mudança pudesse acontecer, tenha se submetido àquilo. Mas justamente, gente, eu amo a minha avó, tá? Então, eu diria pra ela nadou e não conseguiu muita coisa. Mas a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar nadando pra gente conseguir construir um mundo melhor. Sim, é diferente do que já foi. Tem muita coisa pra facilitar, que antigamente não teria, mas também, por outro lado, piorou muita coisa. Porque acabou que pendeu pros dois lados, tanto pra melhora de alguns pontos, facilidade de alguns pontos, quanto para piora de outros também. Então, assim, é um mundo relativamente melhor, porém com os seus pontos ruins bem mais acentuados, sabe? Cara, eu imagino, o meu estereótipo de meu bisavô de tempos mais antigos aqui tinham mais certeza do que nós temos hoje em dia, imagino. O que seria a certeza assim? Isso mais convicção, nasceu, não vou fazer isso, aquilo. E que aparentemente hoje o grande drama do jovem é o paradoxo da escolha, né? Tem tanta coisa pra fazer que você não sabe o que faz e isso é angustiante. Eu acho que essa pergunta, a dificuldade de responder essa pergunta é o que caracterizaria o mundo de hoje, que é essa impressão, essa indecisão, esse relativismo talvez, essa falta de conversação, a facilidade de se isolar em suas bolhas talvez. E que eu imagino, sei lá, minha bisavó tinha que aturar o meu bisavô machista, talvez, e tinha uma integração assim. E como você justificaria para sua bisavó a sua forma de pensar em relação a isso? Política, né? Ai, difícil. Não sei. Eu justificaria... não faço ideia. Olha, porque por um lado a gente tem facilidade de muitas coisas que a gente não tinha antes, com
Por exemplo, nosso celular a gente pode acessar basicamente tudo do mundo, então a gente não tem mais essa limitação de comunicação e de busca de informações e tal. Porém, por conta disso, acabou se separando muitas as pessoas por conta da tecnologia que também as favoreceu. E isso acabou aumentando muitas questões assim, que já eram ruins, como questões de desigualdade, questões de preconceito, de tratamento e tal, porque acaba que hoje em dia, por você ter acesso fácil à informação, acesso fácil à comunicação, você acaba que você não se expõe para agir de certas formas ruins com as pessoas, sabe? Então acaba que por esse lado piorou bastante, porque não é mais tão punitivo essa questão de você errar, sabe, com o outro e tal, mas por outro lado também ajudou, porque você não precisa mais investir muito dinheiro para poder ter acesso a um livro, acesso a alguma coisa assim, para poder se instruir e poder melhorar a qualidade de vida. As coisas no Brasil estão bastante complicadas, a gente achou que ia dar uma melhorada nesse novo governo, mas ainda continua a passos largos. Mas eu espero que a gente consiga mudar essa realidade, a gente ter mais oportunidade para poder fazer desse mundo um lugar melhor. Acho que a gente ficaria mostrando para elas, né? Pra diva, como que tá diferente, assim. Sei lá, se você puxar uma estatística, você vai ver que é latente a diferença, né? Dos casos de morte, dos casos de racismo, assim. Então, assim, espero que seja melhor mesmo. Então, eu vejo dessa maneira relativamente pessimista em relação a pequenas coisas de gerações anteriores que acabam sendo repetidas, mas ainda há esperanças, porque eu acredito que minha avó não é a única pessoa, a única avó de alguém no mundo que criou outras linhagens por aí. Então eu acredito que, apesar dessas problemáticas envolvendo o conservadorismo, falta de acreditar na ciência, falta de acreditar nos movimentos propulsores que levam a gente adiante em ganho de direitos civis, direitos ambientais, eu acredito que, sabe, tem esperança. E que o exemplo da minha avó sirva justamente como algo positivo na minha vida, não tão negativo como, sei lá, um impeditivo de eu acreditar que existe vida além disso. Esse relativismo, assim, é justamente o drama, a angústia que o jovem sofre na hora de escolher seu próprio rumo, o que fazer da sua vida. Seus pais podem fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, mas na verdade não é bem assim. É um drama, na real, né? E que se não for assim, vai ser o que também? Você vai trabalhar seguir o sistema um capitalista, você vai ser mão de obra, apenas mão de obra, sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu imagino minha bisavó, sei lá, olhava meu bisavô, não, ele é marceneiro, fazia parte da identidade dele. Agora, hoje em dia, você não faz parte da sua identidade você ser atendente de supermercado, assim. Você saiu de lá, você tá lá como uma mão de obra, se te pergunta quem você é, você não... eu sou, sei lá, Jéssica ou Carlos e tal, e não vai incluir atendente de supermercado. Que eu imagino que na época os bisavós tinham mais sentido, né, no trabalho, talvez, em essas coisas. E hoje em dia, talvez, uma questão de capitalismo, ou seja, o que for, não tem mais. E é isso, assim. Mas, assim, tem pessoas esperançosas, tem pessoas amáveis. O mundo não deixou de também ser um lugar feliz, que as pessoas se apaixonam, que são felizes. Eu sou um exemplo disso, que tem fé que as coisas podem se desenvolver a partir de luta e esperança.